Vamos falar, tem futebol envolvido nesse tema de abertura? Você deve ter sabido, de alguma forma, do que aconteceu pós-conquista da Argentina na Copa América, num determinado momento em que os jogadores estavam reunidos num deslocamento que estava havendo, um cântico que fala de imigrantes em países da Europa, principalmente na França, e de cunho racista, xenófobo, e isso tudo ganhou repercussão negativa no mundo inteiro, obviamente, né? Todo mundo repudiou, alguns se posicionaram, e muita gente pediu posicionamento, né? E teve um subsecretário do governo de Javier Milei que cobrou que a seleção argentina se posicionasse, e o que ele ganhou foi a demissão, viu, Zaidan? Foi colocado no olho da rua porque o Milei disse que a seleção não tem que se retratar para nada. Pois é, o Julio Garro, aliás, não sei se ele é parente do Garro que joga no Corinthians, né? Uhum. Ele foi demitido pelo Milei. E só nessa situação, Ronald, só justificaria uma demissão do Julio Garro se ele tivesse dito, gostei muito, legal, cantem outra vez, né? Quero aprender a letra, alguma coisa assim. Se tivesse apoiado o que foi feito, aí sim haveria um motivo para a demissão. E ele, porque o que o Milei argumentou para demiti-lo foi que o governo não tem de se meter nem dar ordens à seleção argentina. Claramente é uma trucagem. Ele sofismou, porque em nenhum momento o Julio Garro chega lá e emite ordens, exige, né? O governo exige. Ele não fala em nome do governo, ele está dando uma opinião pessoal, porque foi perguntado em 2 entrevistas, e ele disse, olha, na minha opinião, isso é muito ruim para a Argentina, e o presidente da federação, o presidente da AFA, e o Messi, como capitão, deveriam pedir desculpas à França, né? Lamentar o que aconteceu. Já houve o pedido de desculpas feito pelo garoto lá do Chelsea. E, na verdade, o Enzo Fernandes, toda, né, Zaidan? Enzo Fernandes. Essa história toda, o próprio Enzo Fernandes disse que foi errado, né? Que foi ali uma embriaguez pelo título, né? Que acabou levando aquela estupidez de o time adotar a música que a torcida usou na Copa em 22, na final com a França. Vale notar também que aqui não se trata... Teve gente que tentou inventar uma explicação, basicamente dando ao canto uma conotação heróica, no sentido de que era uma crítica à colonização francesa, né? Não é isso. A França não foi, usando euros, buscar jogadores na África que depois foram naturalizados ou nacionalizados franceses e passaram a jogar pela seleção. 22 jogadores daquele grupo nasceram na França. E são franceses. Então, o que o cântico sugere, e aí é que está o mais grave, é que eles não são franceses o suficiente. Por quê? Pela cor da pele. Porque se um irlandês vai para a França, o filho dele nasce na França, ninguém diz que ele não é francês o suficiente, porque o pai dele veio da Irlanda. Então, no caso do Mbappé, por exemplo, que tem pais estrangeiros, a mãe argelina, o pai camaronês, inclusive na música eles trocam Argélia por Nigéria, né? Mas isso não importa. O Jules Fontaine, que fez 13 gols na Copa de 58, um feito nunca repetido, 13 gols numa única Copa, ele nasceu em Casablanca, nasceu em Marrocos, era filho de um funcionário francês. Nunca ninguém questionou se ele era francês, porque ele nasceu em Casablanca. Por quê? Porque ele era filho de um branco, de um francês,
porque ele era branco, e os outros que nasceram em território francês não são franceses o suficiente, porque os pais ou avós vieram de outro lugar, porque são negros. É isso que a música sugere, que eles não são franceses o suficiente. Isso é muito canalha, porque é basicamente o discurso, inclusive, dos partidos e agrupamentos fascistas na França. Na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Dinamarca, na Suécia, que ganham cada vez mais espaço, inclusive contra nativos, gente que nasceu em cada um desses países, que é cidadão em cada um desses países, mas que por ter uma origem diferente, africana ou asiática, os asiáticos também sofrem com isso, ou, no caso dos Estados Unidos, é descendente de alguém que foi para os Estados Unidos saindo de Honduras, saindo da Guatemala, da Nicarágua, de El Salvador, também sofre com isso. Ou seja, é a ideia da nação racial. Não é a nação francesa, é a nação de determinadas raças que seriam legitimamente franceses. Esse é o discurso dos fascistas. E essa música aqui é uma brincadeirinha, não sei o quê, mas ela contém, ela é portadora desse discurso e dessa ideologia. E aí, o Enzo Fernandes, que aliás é um excelente jogador, aquele meio campo, Enzo Fernandes, McAllister e Depou, aquele meio campo é formidável, muito bom, ainda tem o Paredes, que marca muito. Ele, que comete aquela estupidez, mas diz depois, é uma estupidez, é errado, eu errei, né? Com tempo para pensar e sem nenhuma ligação emocional com o caso, o Milei demite um secretário que apenas defendeu a ideia de que o capitão do time, o Messi, e o presidente da AFA pedissem desculpas aos jogadores da França e à França. E é demitido. E não vem nem acompanhado de, olha, eu concordo que o canto é uma estupidez, é canalha, é cretino, não deve ser cantado, mas o governo não pode se meter nisso. Não há nem esse porém. Esse governo não pode se meter nisso, é a desculpa que o Milei usou para tirar o cara. Porque o cara em nenhum momento falou em nome do governo. E em nenhum momento deu ordens à seleção argentina. Ele deu a opinião dele como subsecretário de esportes. Afinal, o Milei concorda com o teor daquele cântico? Não aproveitou a oportunidade, né, Zaidan, de dizer o que pensa, né? Exato. Ele concorda? Então, é bom explicar. Não se trata de um canto inocente. Ali está embutido uma ideia de que essas pessoas que nasceram na França não são franceses o suficiente. 3